Fala galera, mais um videozinho aqui no Herói Esportes, convidando você sempre para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Tu é muito bem-vindo também para deixar o teu like. Teu like, claro, joga o canal lá para cima, dá aquele up bacana, dá aquela fortalecida na relação, beleza? E nesse vídeo de hoje nós iremos tratar sobre o jogo da terceira fase da Copa do Brasil, Corinthians e Portuguesa. Jogo de ida. Lá no estádio do Café, em Londrina, o Corinthians veio armado num 4-2-3-1, a Portuguesa armada num 4-4-2. É claro que o Corinthians iria para o estilo de jogo mais propositivo, a Portuguesa no estilo de jogo mais reativo. Haja visto a diferença técnica entre as duas equipes. Só que ninguém contava que aos 1 minuto e 43 segundos de jogo, Xavier iria perder a bola na entrada da área, numa saída de jogo, né? Pelo amor de Deus, um erro grotesco. E aí o Cafu, jogador da Portuguesa, recebe e chuta no canto direito do goleiro Ivan para abrir o placar para a Portuguesa. Aí começava um filme de terror de verdade para a equipe corintiana. Eu quero destacar que nesse gol, o Xavier tem a maior passada da Copa na minha visão, mas o goleiro Ivan estava muito mal posicionado no lance. A trave ele estava muito próximo à trave e deixou um espaço também muito aberto para o jogador Cafu chutar. E era só ele deslocar, deslocou e fez o gol. Simplesmente só tirou do goleiro, nem precisou colocar tanta força. E aí o Corinthians passa a propor uma marcação alta, consegue até pressões efetivas, mas pecou muito nos passes. Eu sei que o Corinthians foi com um time alternativo, mas eu acredito que esses erros de passe não são por questão de entrosamento, foram por questão principalmente de falta de concentração da equipe do técnico Vitor Pereira. O Corinthians claramente mais propositivo e o Juliano sendo essa mola mexe do meio campo, dando aquela justamente distribuída dos passes. A Portuguesa lá com seu estilo de contra-ataque reativo, e esse golzinho no início facilitou a execução da estratégia da Portuguesa, que, diga-se de passagem, é uma equipe muito bem organizada. O Corinthians é persistente e intenso, mas faltou opções dentro da área para cabeceio em alguns momentos. As bolas eram alçadas na área, mas somente a presença do Jô não era suficiente para o Corinthians ser mais perigoso, para tentar empatar o jogo. Insistindo até a equipe corintiana pelo lado esquerdo ali, com a dobradinha Bruno Melo e Mosquito no início do jogo, mas faltava muito dinamismo ao meio campo. O meio campo ficava restrito à atuação do Juliano. Acredito que o Xavier e também o Rony estavam muito presos à marcação. Eles precisavam um pouco mais se soltar, participar também da construção do Corinthians e gerar maior dinamismo nesse meio campo, como a gente vem comentando aqui. Faltou mais participação no caso desses atletas. Aos 19 minutos, o Bruno Melo enfia uma boa bola para o Mosquito. Pelo lado esquerdo, ele chuta em cima do goleiro, é a primeira grande chance perdida pelo Corinthians. Aí aos 21, o Juliano chega pela direita e cruza para o Mosquito dentro da área sozinho e ele perde a segunda grande chance para o Corinthians. A partir desse momento, o Mosquito sente esses dois gols perdidos, ele sente o nervosismo, passa a errar lances bobos que comumente ele não erra, é um jogador qualificado, mas que realmente depois desses lances ele passou a sentir, mas vai se redimir depois. O Corinthians parecia sem entrosamento, né? Esses erros de passe bobo, lance de 2, 3 metros, né? Os caras não estavam realmente acertando, não era um bom dia da equipe do Corinthians, embora não sejam jogadores titulares, mas o Corinthians tem a obrigação, né, de vencer a equipe da Portuguesa. E aos 28 minutos, uma grande jogada da Portuguesa no baixo rebate, o Claudinho chuta com muito perigo para fora. Aí já foi a grande chance da Portuguesa depois do gol, e ela poderia ter abrido 2-0 com menos de 30 minutos de jogo, o que seria realmente um baque, né? Um desastre para as pretensões do Corinthians. E aí eu quero destacar aqui nesse lance que um jogador só da Portuguesa ele conseguiu dar um passe entre 4 do Corinthians, o que demonstra a fragilidade do sistema defensivo do Corinthians nesse jogo, que falhou demais na minha visão. Falhou demasiadamente. Se fosse uma equipe mais qualificada, com certeza essa equipe teria feito mais gols. O Fagner por muitas vezes estava espetando e compondo uma linha de meio pela direita, e aí formava-se uma linha de 3 lá atrás, com o Bruno Melo pela esquerda, o zagueiro Renan da base centralizado e o Gil pela direita. Achei até que o Fagner teve uma participação muito restrita, né, no sentido ofensivo. Ele é um lateral com principalmente vocação ofensiva, mas que também defende muito bem. Mas achei que ele participou muito pouco das ações ofensivas do Corinthians. A partir desse momento, baixou-se um pouco do nível da intensidade do jogo e o Alisson e o Mosquito trocam de lado. E a partir desse momento, aos 42 minutos, o Bruno Melo enfia uma boa bola para o Juliano, mas ele bate mascada e ela fica tranquilo para o goleiro. E lembre-se bem, essa troca Alisson e Mosquito ela vai ser importante, justamente nesse momento, aos 44 minutos em que acontece o gol do Corinthians. A bola pelo lado direito, onde o Mosquito é mais acostumado a jogar,
em que ele cruza, a bola passa por dois jogadores do Corinthians e o Jô não deixa ela passar. Ele domina com a esquerda e bate com a direita. E a partir desse momento o Corinthians empata o jogo. A partir desse momento vai para o intervalo. E aí, durante o intervalo, entram Rafael Ramos, Giovani e Gustavo Mantuan. Saem Jô, Adson e também o Fagner. Aí começa o segundo tempo. Aos 8 minutos após uma cobrança lateral, o Giovani, lembre-se bem desse nome, esse garoto tem muito futuro, é um jogador qualificado. Claro, precisa ser lapidado como todos os outros, mas ele foi jogador, assim, que eu achei que ele, o que mais arriscou, o que foi mais perigoso por parte do Corinthians no segundo tempo. Ele parte para cima e arrisca um chute com perigo para fora. Aos 13, a Portuguesa recupera a bola, troca passes rápidos e chuta mais uma vez com perigo para fora. E um detalhe importantíssimo é que a Portuguesa, no segundo tempo, ela marcou a saída de bola do Corinthians. O Corinthians, mesmo com as substituições, teve muito mais dificuldade de criação do que no primeiro tempo. E isso é um ponto que tem que ser destacado. A Portuguesa, que é uma equipe muito bem organizada, e causou sim diversas dificuldades para a equipe do Corinthians. Aos 16 minutos, o Xavier abre o jogo para o Mantuan pela esquerda, ele corta para dentro e chuta fraco, aí a defesa acaba cortando para escanteio, mas foi um lance de muito perigo do Corinthians em contra-ataque. Aos 17 minutos, aí que vem a grande crítica que eu faço ao Vitor Pereira. Entra o Duqueiroz, tido como titular ali, primeiro volante, e sai o Juliano. Lembre-se bem, eu tenho no jogo Xavier e Rony, dois jogadores que não têm a característica de circulação de bola, de serem aqueles jogadores mais técnicos. Aí eu já tenho o Juliano, que é o jogador mais lúcido do meio campo. E eu ainda tiro ele e coloco mais um jogador de marcação. É simplesmente eu sentar no resultado. Um resultado que não é bom, né? Diga-se de passagem. O Corinthians tem a obrigação de vencer a Portuguesa, onde quer que seja. Aos 18 minutos, a bola é tocada para o Giovani. E ele de fora da área chuta com muito perigo. Aos 20, uma grande jogada da Portuguesa em que o Patrick toca para o Robert. E o Bruno Melo chega na hora H para travar na hora do chute. Nesse momento a Portuguesa poderia ter feito mais um gol, uma grande jogada também de perigo. Mais uma vez a Portuguesa é um time muito organizado e causou severas dificuldades ao Corinthians. Mais um destaque no segundo tempo, que faltou criatividade e dinamismo ao meio campo do Timão no segundo tempo. Foi uma atuação horrorosa do Xavier e do Rony, né? Tem que ser falado aqui a verdade. E ao tirar o Juliano e colocar o Duqueiroz, é como eu já falei para vocês, ele tirou um jogador que é técnico e dinâmico e colocou um jogador que é mais marcador e menos técnico. Se eu já tenho dois jogadores de marcação contra uma equipe que é mais frágil do que a minha, menos qualificada que a minha, que é a Portuguesa, por que eu vou colocar outro que marca também? Né? Não tem necessidade disso. Eu vou deixar praticamente os meus atacantes sem ninguém para municiá-los. E isso dificultou o jogo do Corinthians, tornou o jogo do Corinthians um jogo previsível, lento e, claro, causou mais dificuldades para os atacantes corintianos, facilitando assim a vida da Portuguesa. Aos 29 minutos sai um mosquito entre o Wesley, mais um garoto da base. Aos 32 minutos uma bola cruzada na área e o Wesley cabeceia para fora. E aí essa saída de um jogador técnico como o Juliano, praticamente o Corinthians sentou no resultado, né? Não teve o que fazer. E aí o Corinthians tem um fim de jogo sonolento, sem maiores emoções, previsível e restrito às jogadas pelo lado. O saldo deste jogo, na minha visão, é bastante negativo, porque o Corinthians tinha a obrigação de vencer. Haja visto que enfrenta uma equipe muito mais frágil tecnicamente e em vários outros aspectos também. Mas claro que tem um jogo da volta. A obrigação sim era da vitória. Mas eu tenho alguns destaques positivos, principalmente com os garotos da base aí sendo lançados. Eu lembro para vocês dos próximos compromissos do Timão. Sábado contra o Palmeiras às 19 horas na Arena Barueri. Já visto que o Allianz Parque está cedido a shows, né? Esse jogo válido pelo Brasileirão. E aí, na terça-feira, o Corinthians vai enfrentar o Boca Juniors na Neoquímica Arena, esse jogo decisivo pela terceira rodada da Copa Libertadores, às 9h30 da noite. Beleza? Então, galera, essa é a análise do nosso jogo. Portuguesa e Corinthians vale pela terceira fase da Copa do Brasil. Fica aquele abraço e o convite, claro, para tu conhecer nosso canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar com teus amigos, isso é muito importante para fortalecer aqui no nosso canal. E claro, se tu gostou, deixa o teu like, comenta que a gente sempre está aí à disposição, beleza? Até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!